Com a paz do Senhor, amém? Gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, por favor. Texto bastante conhecido por todos nós. Nos últimos dias o Senhor falou muito comigo através desse texto. E eu senti o Espírito Santo falando comigo de uma forma diferente, que eu precisava externar isso, precisava falar isso também, porque as boas novas do Senhor também está nesse texto. Então vamos lá, João capítulo 14, versículo 1. O texto diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então, no verso 6, disse o Senhor Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para iniciar, meus irmãos, nós vamos dar um pulo no capítulo 13. Não precisam abrir. Estava chegando o momento de Jesus passar por todo o seu sofrimento. E aquele era um momento de muita tensão entre os discípulos, entre o próprio Cristo. Afinal, Jesus ia ser levado à cruz e morreria. Então Jesus, no capítulo anterior, ele começa a ter algumas atitudes. Primeiro, o Senhor Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, os confrontando, porque muitos eram orgulhosos e a capacidade deles entender de que era necessário um lavar os pés dos outros naquele momento era um pouco deficitária. Quando nós olhamos para o costume de antigamente, nós vemos que era necessário, quando você vai sentar-se à mesa, lavar os pés. Então Cristo Jesus, ele vai lá e coloca os seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Também no capítulo anterior, Cristo Jesus aponta quem seria o traidor. E quem seria o traidor, que seria Judas. Então Cristo Jesus, Pedro, pede ao discípulo que está com a sua cabeça no peito de Cristo Jesus, para que fale com Jesus, para que Jesus mostrasse quem era o traidor. E então Cristo Jesus vai lá e pega um bocado molhado, que era um pão molhado no vinho, e dá a Judas, o Iscariotes. Após isso, Jesus comunica aos seus discípulos que iria partir. Ele diz aos seus discípulos que era chegada a hora, era o momento em que ele precisava ir e cumprir o plano perfeito do Senhor. Então, aquele momento era a despedida de Jesus dos seus discípulos. E aqueles discípulos, eles não poderiam seguir Jesus. Naquela mesma noite, era uma noite de muita tensão, porque Cristo Jesus sabia o sofrimento que iria vir. Afinal, era a noite da traição, a noite do suor de sangue, a noite da negação e a noite da sua prisão. Então, naturalmente, o lado humano de Jesus estava turbado, estava perturbado. Quando nós vamos no livro de João, no capítulo 12, versículo 27, esse mesmo texto diz que a alma do Senhor Jesus estava perturbada. E em João 13, 21, fala sobre o espírito perturbado do Senhor. Mas ainda assim, Cristo Jesus, passando por todos aqueles momentos de dificuldade, por todos aqueles momentos em que ele sabia que estava por vir o seu sofrimento, Jesus se levanta para confortar o coração dos seus discípulos. Ele se levanta como o Deus que ele era,
como aquele que vem ensinando a eles desde o iniciar do ministério, desde o chamado de cada um, ensinando-lhe, mostrando o caminho que eles tinham que percorrer e que eles tinham que seguir para chegar no ponto final, que nós vamos falar mais à frente. Então, Cristo Jesus, ele iria se retirar, e é natural que quando uma pessoa que tem influência sobre as nossas vidas, a partir do momento de sua partida, nós venhamos sentir. A mistura de sentimentos é normal. Nós, afinal de contas, nós somos seres humanos. Então, se você se choca, se você se entristece, se você fica aflito, isso é normal. Nós vamos ver a partida de alguém. E Jesus, ele então inicia dizendo aos seus discípulos que iria partir. Ele faz tudo aquilo que já descrevi sobre o bocado molhado, sobre lavar os pés dos discípulos. No capítulo 13 e no capítulo 14 ele começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, se vocês confiam no Pai, confiem também em mim, porque o lugar para onde eu vou é o lugar onde o Pai está. Jesus não iria morrer para sempre. Aquilo era algo momentâneo. Ele iria voltar com sua grandiosidade, ele iria voltar com glória, ele iria ressuscitar, ele iria se levantar novamente, ele iria para perto do Pai. E aí ele começa o capítulo 14 confortando os seus discípulos. E em muitos momentos, nós nos encontramos em situações de aflição, em situações em que nós não conseguimos olhar para nada, em que nós não conseguimos ter um foco sequer. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite que é necessário depositar a nossa fé em Cristo Jesus. É necessário olhar para o Senhor nos tempos de hoje. Nós temos um vasto leque de opções, de lugar para seguir, para onde ir, mas o que nós precisamos realmente é confiar no Senhor Jesus, é acreditar em suas maravilhas, é acreditar que Deus é capaz de fazer. E Jesus vem dizendo aos discípulos: credes em Deus, credes também em mim. E quando nós voltamos, nós vemos um assentimento de Pedro, uma mistura de sentimento. Jesus lava os pés, Pedro quer tomar banho. E o Senhor o repreende. Logo mais à frente, no capítulo... Muito obrigado. Mais à frente, no capítulo 13, Pedro se levanta, dizendo que iria dar a vida por Cristo. E Jesus, mais uma vez, o repreende, dizendo que Pedro iria o negar 3 vezes. Então, nós vivemos essa mistura de fé. Nós vivemos esse momento em que, às vezes, nós entramos em uma confusão de pensamentos e começamos a distorcer no que realmente nós acreditamos, a ponto de forma irracional, não percebemos o que nós estamos fazendo. Crer em Jesus, seguir a Jesus, é necessário ter racionalidade, é necessário ser racional, é necessário você saber o que você está executando, o que você está fazendo. Então eles precisavam acreditar em Cristo Jesus. Tudo o que eles tinham visto, tudo o que Jesus tinha falado. Jesus tinha dito que era o pão da vida, que era a água da vida. Mas com a mistura de sentimentos é como se esquecer de tudo. E às vezes nós, quando passamos por essas situações, nós também esquecemos. Nós não nos lembramos daquilo que já passamos com Cristo, da onde o Senhor Jesus nos tirou. Estava um
um tempo atrás, ali no portão com o diácono Moisés, e ele falava sobre o quão bom é servir a Jesus. O quão bom é estar na presença do Senhor e a transformação que Jesus faz nas nossas vidas e que às vezes nós não percebemos. Às vezes nós esquecemos daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus, da transformação que Ele fez nas nossas vidas, por causa dos sentimentos que nós estamos vivendo atualmente. Nós precisamos ter uma fé racional em Cristo Jesus, ter a certeza de que Ele é o nosso Redentor, ter a certeza de que Cristo Jesus é o nosso Salvador. E que para o lugar aonde Ele iria, nós também vamos, porque afinal de contas, Ele foi preparar lugar. E lugar para quem? Para nós, para a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos nós. Então há lugar para você, meu irmão. Há uma morada sendo preparada para cada um de nós. Dizia lá na sala dos adolescentes pela manhã, que quando uma alma é salva, quando uma pessoa se converte, uma morada sai no inferno e nasce uma morada no céu. Uma nova casa é feita no céu. Assim é realmente. Jesus foi preparar-nos lugar. E eu gostaria de ler mais uma vez. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa do nosso Pai é um lugar de muitas moradas. Ali há lugar para você. Lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. Lá nós estaremos com Cristo Jesus, nós encontraremos os heróis da fé, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, cantando um novo cântico, como foi descrito no livro de Apocalipse. E o que nós precisamos para chegar a este lugar é depositar a nossa fé e a nossa esperança no nosso Redentor Jesus Cristo. Porque quando tudo estiver desmoronando, nós só temos que olhar de forma vertical, de baixo para cima. O nosso olhar tem que estar em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Redentor. Lembramos-nos, vamos lembrar de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará na terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará. O nosso Cristo Jesus passa por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, mas no final de tudo, Ele ressurge, Ele revive, Ele é levado aos céus, para o lugar aonde nós também vamos estar. No lugar aonde o Pai, aonde o Filho está. E o Senhor está assentado em teu alto e sublime trono. E Cristo Jesus está à sua destra. E nós nos achegaremos diante dele, nos prostraremos diante do leão da tribo de Judá, nos colocaremos diante daquele que era, daquele que é sobre todas as coisas, e ele vem buscar a sua igreja. Permaneça firme no Senhor, entendendo que as lutas virão, mas que no final do caminho há Jesus de braços abertos, pronto a te abraçar, pronto a te colher, pronto a te ajudar. Oh, aleluia! Jesus está de braços abertos para você. E você que não segue a Jesus, você que não serve ao Senhor dos Exércitos, lembre-se de uma coisa: Jesus é o caminho que nos leva para Deus. Jesus é a verdade em quem nós havemos de crer, em quem devemos confiar.
O Senhor é a vida e a vida em abundância. Ele é o Cristo vivo que venceu a morte e abaixo dele estamos. Maior do que ele não há, porque ele está acima de todas as coisas. Eu vim aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus me incomodou pela madrugada com esse texto. E eu falava com o pastor que até mesmo eu não conseguia dormir. E virava para um lado e para o outro, porque quando eu fechava os olhos, eu lembrava desse versículo. Não perturbe-se o seu coração. Lute. Confie no Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 12. A partir do verso 27, que diz assim: E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como são feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Ou seja, os reinos do mundo são abaláveis. As coisas do mundo são todas destrutíveis, corruptíveis. Mas o reino do céu, ele jamais é abalado. Ele jamais é destruído. Você vai para um lugar que não pode ser abalado. Você vai para um lugar que não pode ser destruído. Não confie em carros ou cavalos. Não confie nas coisas do mundo. Não confie. Deposite a sua fé em Cristo Jesus. E se você está passando por situações em que você vê a sua fé estremecida, pare. Pare. Lembre-se de onde você caiu. Se coloque de pé, se prostre diante do Senhor, tome posição e siga o Deus dos exércitos. Não deixe a sua cruz de lado, pegue-a novamente e volte para o caminho do Senhor, porque Jesus te espera no final. Continue acreditando. Continue lutando, continue depositando sobre Ele a sua esperança. Continue depositando sobre Ele as suas lutas, a sua fé. Saia deste lugar hoje, crendo que Jesus está contigo e a autoridade que está sobre Ele está com você, porque o Espírito do Senhor, o outro Consolador enviado por Ele, está com você. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Assim somos. Continue acreditando e colocando a sua fé em Cristo Jesus, porque Deus é supremo, poderoso. E como disse, ao final do caminho, Ele está de braços abertos a nos receber. Que Jesus abençoe a igreja.